senhoras e senhores desta Jacareí, Atenas Paulista, berço da cultura e do saber. Boa noite. Vamos dar início a este seminário do Instituto Federal São Paulo, campus Jacareí. E nós temos essa satisfação de compor a mesa agora, e eu vou chamar os expositores. Primeiro, será o senhor professor Edson Guedes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, advogado e mestre em administração. Também a professora e arquiteta Rosana Vieira Sbrussi. O professor João Campinho, mestre em Ciência Política, representando o coletivo Participação Popular. E agora chamaremos o prefeito e arquiteto Hamilton Ribeiro Mota. Para a abertura, chamamos o coordenador Érico da Silva Costa, coordenador do Instituto Federal São Paulo, do campus Jacareí. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, venho representar a professora doutora Luz Marina Podes de Aquino, que pediu para que eu fizesse a recepção do evento e a abertura, e agradecer a todas as autoridades presentes, os professores que ficaram responsáveis pela condução desse evento, e os demais participantes. Inicialmente, o Instituto Federal tem promovido, e nos próximos semestres também, tem a intenção de desenvolver esses encontros dialogados com a comunidade, visando estabelecer uma comunicação envolvendo não só o corpo acadêmico, que faz parte dessa instituição de ensino, como também a comunidade e os seus representantes através da sociedade civil organizada, bem como também as instituições públicas que figuram na cidade de Jacareí. Então, eu vou passar a ler a mensagem da professora Luz Marina. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença e colocamos essa casa à disposição de toda a sociedade jacareense, para fazermos dela uma casa do saber. Agradecemos especialmente à Prefeitura de Jacareí, que tantos nos tem apoiado para transformar o campus Jacareí em uma realidade. Mais do que transformar a vida de nossos alunos, queremos contribuir para o crescimento e transformação de toda a sociedade através do nosso ofício. Oferecer uma educação excelente em um espaço que não haja diferenças. Bom trabalho a todos e que saia desse encontro ideias positivas e ações concretas para melhorar o nosso ir e vir. Eu, aproveitando aqui o momento, agradeço ao senhor Hamilton, excelentíssimo senhor prefeito, por abrilhantar o nosso evento. Muito obrigado. Ao professor Edson, presidente da Câmara e também professor dessa casa, muito obrigado pelas ideias e colaborações. Esse evento, junto com a equipe que o acompanha, envolvidos no projeto institucional, a professora Rosana, o professor João, foram os idealizadores e as pessoas que conduziram esse processo. Parabenizo também a todos os servidores que estiveram envolvidos direto ou indiretamente, porque deixar esse espaço pronto para vocês é um árduo esforço para nós, mas que nós fazemos com muita alegria. Muito obrigado a todos e bom evento. Bom, a ideia é que nós estruturamos essa conversa do dia de hoje em 4 partes. Como já foi dito pela nossa cerimonialista, ficou a minha responsabilidade de iniciar, então, essa conversa, explicar como é que essa ideia do plano municipal de mobilidade urbana se tornou realidade no nosso país, em que pese o tema mobilidade urbana ser um problema desde quando
humanidade existe, ela precisa se locomover, e os desafios dessa tarefa sempre foi presente na vida de todo gestor público. Aqui no Brasil, foi, então, em 2012, editada uma lei, entrou em vigor, a Lei 12.587, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, é diferente de plano municipal. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é uma lei federal que teve como intuito, através do governo federal, implementar e motivar, fazer com que os municípios, então, começassem a construir esses planos municipais, já que, com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento econômico, acesso, principalmente ao consumo de veículos, a gente começou a ter dificuldade de locomoção pelo excessivo número de veículos nas ruas, a gestão do transporte público coletivo, em matéria até de manifestações do ano passado, a questão da bicicleta, a questão da acessibilidade, os direitos de acessibilidade passou, então, a ser também uma questão importante. Aproveito até a oportunidade para cumprimentar aqui o Gustavo, é um militante, estudante de direito e militante do direito da acessibilidade. E, então, nós iniciamos, o Poder Público Federal, então, iniciou fazendo esse plano que vale para o Brasil todo. Então, talvez vocês perguntem, mas o que Jacareí tem a ver com isso? Obviamente, se ele vale para o Brasil todo, a reflexão é que o Brasil, na verdade, ele acontece nas cidades. Em que pese a gente falar país, União Federal, Estado, aonde acontece o país? Em cada bairro e em cada cidade. Essas denominações geográficas é para que isso facilite a nossa compreensão e a organização, mas o país acontece dentro das cidades. Então, com essa concepção, esse plano, então, traz algumas diretrizes. Obviamente, eu peço desculpa para vocês, não vai dar para a gente, em 20 minutos, falar sobre a lei inteira, né? Eu pincelei alguns pontos importantes dessa lei federal que orienta, então, a construção do tema, e, na sequência, os próximos expositores vão, então, abordar cada um na sua área, o que nós entendemos que foi a abordagem mais importante desse tema, que é tão plural e tão importante. Então, eu comecei pelo artigo 1º, e não vou em todos os artigos, pode ficar tranquilo, e nem vamos fazer aula textual aqui, de ficar lendo slide, meus alunos sabem que eu não gosto disso. Mas eu achei importante citar que no próprio artigo 1º ele diz que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele trabalha inicialmente com a integração dos diferentes modos de transporte. Isso é interessante porque sempre quando a gente vai discutir mobilidade urbana, existe a percepção de quem usa o meio de transporte. Quem usa carro, puxa a sardinha para o lado do carro. Quem usa ônibus, puxa a sardinha para o lado do ônibus. Quem anda a pé ou anda de cadeira de rodas, vai puxar o lado para acessibilidade. E, na verdade, a própria política ela só falou, não dá para discutir esses temas separados. E mobilidade urbana não é um só de cada tema. É preciso fazer uma discussão conjunta onde esses temas se interrelacionem e que as soluções sejam feitas para solucionar todos os modais, que seria o nome técnico, de interface e de locomoção dentro da sociedade. Então, achei interessante esse conceito. Depois ele fala que também, além da integração de todos os modos de transporte, tem que haver a melhoria da acessibilidade, né? Pasmem as limitações de locomoção, as necessidades especiais de locomoção, ser também uma realidade milenar. Infelizmente, há pouco tempo que a sociedade vem respeitando e reforçando esses direitos. Basta ver aí Estatuto do Idoso de 2007, tudo isso muito novo, dentro de um conceito de sociedade civilizada. Então, é muito nova a discussão de incluir aqueles que têm necessidades especiais no caso de locomoção. Então, ele coloca, além de integrar, tem que melhorar a acessibilidade. Já parte do pressuposto que a acessibilidade não está boa. E acessibilidade aqui para todo mundo, para a gestante, para o surdo, para o cadeirante, para o idoso, para quem está machucado, para o cego, para todo mundo. Não é só para o cadeirante, nem só para o idoso, nem só para a gestante, é para todos os que necessitam disso. E essa melhoria também tem que se estender à mobilidade das pessoas e cargas. Daí até levanto aqui a questão do nosso
curso de logística, né, que estuda, trabalha com isso. Então, essa é a matéria-prima da formação de vocês. E o Plano Nacional diz, vai ter que também pensar nisso, porque a gente fica pensando só na mobilidade das pessoas, chegar até o trabalho, que são na verdade, os depoimentos que nós vemos na televisão, quando acontece algum acidente ou algum congestionamento, mas temos que pensar também que para o produto chegar na prateleira do supermercado, para todos os bens de consumo funcionarem e resolver as nossas vidas, que a gente consome para tentar facilitar a nossa vida, é preciso que eles também funcionem, a mobilidade deles. Então, pessoas e cargas. E, por fim, o que eu achei muito interessante também, é que ele fala, tudo isso aqui é no município, que foi o tema que eu pus, e aqui nos interessa o município de Jacareí. Para quem nunca viu o mapa de Jacareí, esse é o mapa de Jacareí. Estamos aqui, nesse continho do estado de São Paulo. Então, tudo isso tem que acontecer na cidade. Ok, já deu um bom panorama para a gente, artigo 1º. Na sequência, eu falei para vocês que eu não vou falar de todos, o artigo 5º fala, como é que isso tem que acontecer? Quais são os valores que o legislador municipal, na hora que for fazer o plano municipal de mobilidade urbana, que o gestor municipal for fazer isso, quais valores ele vai ter que respeitar? São vários, eu não vou esgotar todos, um deles, inclusive a professora Rosana vai debater, né, com muita propriedade. O primeiro, acessibilidade universal, já coloquei, mas aqui acessibilidade para todas as necessidades. Depois, a questão da sustentabilidade, que é o que a Rosana vai abordar bastante, que é a questão de desenvolver a mobilidade, mas com sustentabilidade, porque não adianta a gente, então, resolver o problema de se locomover, mas criar outros problemas que desrespeitam a questão da sustentabilidade. Hoje a gente está vivendo esse problema da questão hídrica, né? Então não basta só desenvolver, mas é igual puxar o cobertor, cobre de um lado e descobre do outro, né? Então a ideia é que se desenvolva, resolva o problema da mobilidade, mas respeitando a sustentabilidade. Um outro item mais para o final, o que na verdade a gente acaba meio que concretizando no dia de hoje, é que tudo isso seja construído com uma gestão democrática, ou seja, com a participação da população, das pessoas que vão utilizar os meios de mobilidade urbana, ou diretamente se transportando, ou indiretamente usando os produtos transportados por ele. E uma parte que eu achei bastante interessante também, que o controle social do planejamento e a avaliação disso. Então, o planejamento começa agora, né, inicia-se então esse debate, que já, na verdade, iniciou em 2000, quando, através de uma outra lei federal, o Estatuto da Cidade, obriga que todas as cidades, no caso, eram com mais de 100 mil habitantes, tivesse o plano diretor, seria uma outra palestra essa, mas só para vocês entenderem, o plano diretor é um plano que define como é que vai ser a ocupação urbana, de uma forma bem simplificada, onde vai ser comércio, cidade, indústria, residência. E esse plano ele também diz que toda vez para fazer alguma alteração nesse plano diretor, tem que ter participação popular. Então, seguindo essa linha, a política nacional também diz, quando for construir o plano municipal, tem que ter participação popular, tem que ser ouvida a população, os usuários disso, e depois de pronto, o controle de avaliação também tem que ser com participação da população, porque é muito rico isso, né? Porque às vezes quem utiliza pode dar dicas e percepções muito preciosas e que muitas vezes uma consultoria não teria nesse caso. Então é importante esse ponto. E por fim, ele pontua em que pese ser uma obrigação que o serviço público seja eficiente, ele fala, tudo isso tem que funcionar, não basta ser boas ideias, mas tem que funcionar. Então, esses são os princípios aí que eu achei mais interessantes, teriam outros, mas só para cumprir, respeitar meu tempo, vamos seguir. Uma outra coisa que eu achei interessante, no artigo 14, ele fala sobre o direito dos usuários, e pela primeira vez ele fala sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Então, ele, igual tem o Código de Defesa dos Consumidores, a gente tem agora uma lei federal que estabelece o direito dos usuários da mobilidade urbana no país. Então, esse artigo 14, ele delinea todos os direitos dos usuários, que também não vai dar para a gente aprofundar aqui, daria uma outra palestra. Mas eu achei muito interessante, achei um avanço legislativo em termos de a gente ter uma ferramenta para poder utilizá-la. Mas, ok,
tudo isso é importante, todas essas ferramentas e esses valores são interessantes, mas como fazer isso, né? Daí vem a pergunta. Como implementar isso numa cidade, considerando as dificuldades que a cidade tem, considerando a topografia de cada cidade, considerando a idade de cada cidade, as cidades mais novas com ruas mais largas, cidades mais antigas com ruas mais estreitas, cidades que já foram pensadas, cidades que nunca foram pensadas. Então, como fazer isso? A própria Política Nacional de Mobilidade Urbana já dá a receitinha do bolo. Eu acho ela bem didática em termos, enquanto legislador, lendo ela foi muito bem escrita, uma receitinha de bolo mesmo. Então, ela especifica que a política nacional ela tem que virar um plano municipal. Veja, política é algo mais geral, plano é algo mais específico. Então, determina que as cidades façam o seu plano municipal, no caso, as cidades com mais de 20 mil habitantes, hoje Jacareí, o último dado, está um pouquinho mais que 23 mil habitantes, então nós temos obrigação legal de construir esse plano. E, para que não ficasse só também na teoria, uma outra coisa ousada, o Estatuto da Cidade também teve isso, né, Rosana? Já ele implementou 5 anos para que as cidades fizessem os seus planos diretores. Só que essa política nacional foi um pouquinho mais apertada e definiu 3 anos para o município fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E essa data acaba em abril do ano que vem. Obviamente que tem um caráter pedagógico dessa previsão. Né? Qual é a sanção se isso não acontecer? Porque pode ser que não aconteça. Pode ser que aconteça, depende dos desafios que nós vamos ter. A sanção que coloca lá é que se o município não cumprir, ele não pode receber verba federal relativa a esse tipo de projeto. Então, qualquer projeto de mobilidade urbana financiado com dinheiro federal, uma avenida e tal, passa a ter restrição em receber isso. Então, é uma sanção que não para o município, né? Se ele não tiver uma obra, pode ser que ele possa esticar mais tempo nisso, mas foi uma forma do governo federal falar, façam. Né? E daí eu queria, na verdade, esse é meu último slide, agradecer, eu entrei direto na palestra, estou preocupado com o tempo, mas não agradeci a oportunidade, primeiro a parceria aqui dos professores da Rosana e do João, nesse primeiro debate, de ter comprado a ideia, e em especial o professor Érico por ter também dado esse espaço para a gente, agradecer o convite do prefeito, ter aceitado o convite, prefeito Hamilton, aqui vim de peito aberto conversar com isso também, o Walter Corbani, o secretário de Planejamento, que está aqui. Agradecer a presença também, Pascal, que está aqui representando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e a participação de todos vocês, o Gustavo aqui, representando a OAB. Então, acho que é um momento bastante rico da cidade, a gente sabe que esse é um desafio, e mais do que politizar essa discussão, a gente tem que unir forças para resolver esses problemas, porque, no final das contas, o que a gente quer, que eu tenho certeza que todos aqui querem, para quem vive aqui em Jacareí, ou usufrui da cidade, como nós professores, quem não mora aqui, é que a mobilidade funcione, né? E espero que esse evento contribua para isso. Tá bom? Obrigado e bom evento para todos.